Estamos ao vivo! Boa noite! Boa noite, pessoal! Estamos aí aguardando o convidado de hoje. Rex segundo. Boa noite, Maria Helena. Tem que clicar lá? Não, acho que o Kiko vai mexer. Ele tá mexendo. Tá mexendo? Então tá. Boa noite, pessoal! E o tema da live de hoje É aqui? é permissão. Como seria se pudéssemos aumentar a nossa consciência, sempre permitindo mais escolhas? Boa noite, Boa noite, Rex! Boa noite, meus queridos, tudo bem? Pessoal, nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram e também lá no canal do YouTube, tá? Para quem não tiver Instagram. O canal do YouTube é o Era da Luz, Flávia Fonseca e Cléber Brandão, com o convidado Rex segundo Giorgio. Ô Rex, você sabe que o seu nome tem um significado, né? Nome forte, né, Nome Rex? forte. Qual parte dele? Então, porque na verdade esse nome é do seu pai ou do seu avô? Georges, nenhum deles é do meu pai, nada deles é. O único nome que é do meu pai é o segundo. O resto eu não tenho nada dele. E o Luiz? É Luiz. Luiz. Meu nome Yasmin, chega aí, Yasmin. Ei, Pode Yasmin. chegar, Yasmin. É louco? Me dá 2 minutos. Ela tá na A gente faz isso. Ela tá na produção ali ainda, Pablo. Tá frio aqui em BH, em São Paulo tá frio? Aqui tá Aí não bem tá frio, não? Essa não tá na camiseta. Eu só não botei a touca para não prejudicar a imagem do seu público aí, né? Não, aqui tá muito frio. Bom, Tá geladinho. o que eu preciso ver agora é o chat lá do YouTube. Você pode me apoiar aí, por favor? Porque aqui a gente consegue ver o chat. Não, é o Kiko tá mexendo ali pra gente. Super Kiko. Tá dando um apoio aqui tecnológico aqui. Mas daqui a pouco a gente consegue ver. Porque aí, pessoal, vocês podem deixar as perguntas aqui no Instagram e também lá no YouTube, tá? No YouTube. Porque, por exemplo, o Gilberto gosta do YouTube, né? Tem gente que só tem YouTube, entendeu, Rex? Tem gente que tem Não, Instagram. entendo. Escolhas, né? Escolhas. Tem gente que só consome Insta, tem gente que só consome. Tá. Vai ver, tá dividindo lá. Então você pode verificar, tá, Rex? Que vai estar também lá no YouTube, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos nos apresentar aí para quem não nos conhece, né? Eu sou o Cléber Brandão, também sou terapeuta, constelador familiar, também tenho barras de Axis. Flávia aqui é a esposa também, ela também está na constelação. E Nós somos consteladores fala familiares. seu currículo do Axis aí, que aqui nós ficamos na família do Axis, né? O Rex aí também é Axis. Eu sou facilitadora do Barras, Facelift, processo de corpos, a caminho aí, né, Rex? De CF, eu escolhi agora CF, que é Clever também. Escolheu agora fazer um curso com a Sofia Helling, de constelação. Ela tá indo pro Barras, eu tô indo pro constelação e vamos que O chat vamos. tem que olhar pelo celular. Tá. Nossa, que legal, cara. Bom, meu currículo, né, eu sou facilitador de barras de Axis, eu tenho uma classe de fundamento, tenho 4 processos corporais, eu tenho uma classe de escolha de possibilidades, né, o COP, tenho uma classe de corpo acústico que eu acho incrível, assim, para mim foi ainda hoje uma das classes mais bonitas. Na verdade, eu tenho 5 fundamentos, né, eu não estou sendo honesto comigo. Ao todo tem mais ou menos umas 10 formações dentro de Axis ali, mas aquilo que eu sou melhor no Axis, né, não tem classe nenhuma, que são os processos verbais benditos. Esse não tem ninguém, né, que Esse ensine flui, isso. né, com muita leveza, né, Rex? Esse flui com muita facilidade, realmente. Para isso não existe formação nenhuma, né, ninguém dá classe nenhuma. E é o meu maior talento, assim, no negócio. Yasmin de batom vermelho, que linda! Ô, gente, alguém pode ler o chat para nós? Alguém aqui pode acompanhar o chat do YouTube? Porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu tô acompanhando, pode deixar que eu estou acompanhando. Tá acompanhando? Tiver alguma pergunta lá, tá? E a gente fica olhando aqui o chat do Instagram, tá? Então, pessoal, eu e Cléber, nós também somos facilitadores de constelação familiar, estamos indo para a 5ª turma. Sim. Uma turma online, uma turma presencial, nosso instituto aqui em Belo Horizonte, Instituto Era da Luz.
E sempre quando a gente faz essas pontuações, principalmente esses assuntos, né, que trazem, né, uma relevância, a gente sempre gosta de trazer uma pontuação da visão sistêmica e também, né, sobre, né, um esclarecimento maior do Axis, né, que vem a ser aí essa permissão e essa escolha. Normalmente eu até falo para muitos, né? A constelação, constelação familiar, ela levanta o problema, né? E depois, com atendimento, né? Pós a constelação, totalmente separado, usa-se o Axis, né? Para quebrar aquelas crenças limitantes, né? Para Que ajudar na limpeza, né? o Axis vem igual a vassoura, varrendo tudo. A constelação familiar, a gente sempre deixa isso claro também, que o principal objetivo da constelação familiar, muitas vezes, não é solucionar, né, o emaranhado familiar. Às vezes, o emaranhado familiar remonta aí de, sei lá, 5 gerações. Mas ele aponta para o problema. E ressignificar isso de uma maneira muito mais leve. E as ferramentas do Axis, elas auxiliam muito, né, a trazer essa leveza, trazer essa limpeza, conforme o Clever sugeriu, E né? é isso que hoje de manhã eu fiquei quebrando a cabeça com o tema, né? Então, a consciência, né, que é o tema da live, né? Onde que ela ia encaixar, e ela encaixou totalmente como um emaranhado sistêmico, né? Ali tem uma consciência, tem inconsciência, tem de tudo ali, né? Então tem... E o interessante, né? Sem julgar, sem julgamento. O que eu acho interessante, né, o conceito do Hellinger, o criador da constelação, o conceito que ele faz de consciência é muito peculiar, assim, né? Porque ele fala que consciência não tem nada a ver com bondade, né? Porque muitas vezes tem outros povos que tem uma lei deles, cultural, que permite a eles matar qualquer um que não pertença ao grupo, né? E eles fazem isso em plena consciência e não se sente mal. Já é um conceito bem diferente do que se tem por aí em outras linhas, assim. A ideia que ele faz de consciência, eu achei bem criativa, assim, né? O que ele coloca de boa consciência e má consciência, né? Quando você se diferencia do seu grupo, o cara vai lá e mata todo mundo que não é da tribo. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso para mim não é certo. Você entra na má consciência e aí que começa a nascer uma real consciência, né? Você começa a tomar mais dimensão de coisas que estavam fora da sua percepção enquanto você estava obedecendo, né, o contexto no qual você vivia. Eu achei isso muito original dele. E é nesse ponto aí que entra aquele lance da permissão e da escolha, né, Flávia? É só um minutinho, parece que foi o Kiko que falou que é para mexer aqui na tela do YouTube. A Sandra pedindo para abrir a tela do YouTube. Ah, já está aberto. Ó. A tela, não, ali, essa tela aqui não é do YouTube, não. Opa, aquela tela ali é do Instagram. Essa aqui é Instagram. Ah, então. Ela está pedindo lá no YouTube. O Kiko tá aí para apoiar a gente aqui, porque eu não entendi. Porque o YouTube tá sem imagem, gente? Isso eu acho. O YouTube tá sem imagem? Nossa, Yuri, quanto tempo. Como é que tá o YouTube aí, Rex? Tá com imagem ou sem imagem? Tá parado. Tá parado? Então, Parado. deixa eu chamar o Kiko aqui. Peraí. Já vou responder isso aqui. Peraí. Tá parado. Não tinha que apertar alguma coisa? Espera só um minutinho, pessoal. A imagem do YouTube tá parada. Ele não falou pra você mexer alguma coisa aqui? Vamos que vamos. Mas depois também a gente pode pegar essa live aqui e postar lá no YouTube, tá, pessoal? Não tem problema. Tá? Isso a gente aí conserta isso aí. Mas porque era para transmitir as duas ao mesmo tempo. Tá transmitindo. Ok. Vamos lá. Qual foi a pergunta? Não, o Rex fez a colocação ali que aí que entra a permissão, né? E a escolha, né, dessa consciência, né, Rex? Sim, Fala aí, Flávio, você ia falar? Não é só para complementar, né? Porque, na verdade, estar no estado de consciência, né? É você ter escolhas talvez mais saudáveis, mais divertidas, escolhas sem tanto esse contexto das memórias celulares, né, que nós carregamos do nosso sistema familiar, ou então até mesmo, né, da não permissão. Então, acho que de repente a gente pode traduzir como consciência
é estar, né, na presencificação, estar no momento presente, sem qualquer tipo de julgamento, né? E receber a Sim, contribuição de tudo que o universo possa nos trazer ainda, né? Que por um determinado ponto de vista, outrora a gente considerava como sendo negativo. Porque se a gente recebe de todos os lugares a contribuição que isso pode nos trazer, isso é isso expande, né? Expande a nossa consciência e principalmente a gente passa a receber e ressignificar o que a gente faz na constelação. O Isso. tempo todo a gente está ressignificando, né? Um fato, um acontecimento que te ocorreu, na verdade, né? É até um conceito que a gente sempre traz, né? Para toda dor há um recurso. Então, para tudo que você viveu, toda a anticonsciência que você viveu, tudo que você achava que era certo e errado, toda polaridade, isso te trouxe um recurso. E agora, e como seria estar hoje recebendo tudo do universo, né, com total facilidade, para que cada coisa pudesse nos acrescer, né, de algo que até então a gente não estava esperando receber, né? Como se e sair do julgamento trouxesse mais consciência para nós. Eu acho que era esse o paralelo que eu queria fazer. Posso fazer uma contribuição, Flávia? Claro, Claro. Diga, Yasmin. Yasmin. Eu também sou praticante de Axis, ainda não sou facilitadora de barras. Eu tenho uma formação que tem a ver com constelação. Eu estudo e recebo de constelação já faz mais de 8 anos. E o que acontece? Que esses dias eu conduzi uma vivência de liberação ancestral, usando tudo que eu sei. O que foi interessante de tudo isso? Foi perceber que muitas vezes, assim, existe sim o que na verdade foi excluído no nosso sistema familiar, por exemplo, abusadores, mercenários, pessoas que traíram. E o que acontece que eu percebi? Quando a gente entra num espaço de permissão, ou seja, de não julgar as escolhas que eles fizeram, aí a gente entra numa harmonia. E o que foi mais interessante é que assim, eu consigo perceber como ficam as energias dos ancestrais. Depois de fazer esse trabalho, eu conseguia perceber os meus ancestrais, e quando eu fui fazer isso com o cliente também, todos eles em festa, vários até pulando. Então, assim, que lindo que a gente pode ter essa contribuição de não julgar a escolha deles também, entendeu? E quando a gente não julga a escolha deles, a gente recebe todas essas bênçãos que fortalece também para que a gente possa ir além do que eles puderam fazer até aquele momento, sabe? Foi o que eu percebi dentro do meu trabalho com as outras pessoas e comigo mesma. Foi muito bonito. E o paralelo com a constelação, né, Yasmin, é algo realmente que é muito. Expande muito, né? Traz muita expansão para nós, porque olha que coisa mais linda que você trouxe, né? E é um conceito da constelação, né? Que a gente não pode excluir ninguém do sistema familiar, né? Toda exclusão, ela gera uma dinâmica e gera, né, algum tipo de sintoma, né? E o Axe também traz essa correlação, né? Ele traz a noção de consciência como receber tudo de todos. E quando você solta todas as suas barreiras, você está disposto a receber, a energia que você teria que desprender para resistir, negar, né, alguma coisa, ela passa a ser fluida. E aquilo que antes poderia ser algo ruim, ele passa a ser uma contribuição também para nós. Né? Então, acho que tem realmente um paralelo, né, bem interessante aí, né, dessas duas ferramentas incríveis, né, que a gente sempre utiliza. Diga aí, Rex, o que você acha? É praticamente, né, que nem você dizer eu te amo em português e eu te amo em inglês, né? I love you. Elas dizem, o sentimento básico é o mesmo, né? Mas a forma como ele se expressa em cada contexto é diferente. Tem realmente, eu lembro, eu conheci primeiro o Hellinger, né? E eu achei muito interessante que eu tinha um monte na época, eu achava que eu tinha trauma com meus pais. E era aquele papel clássico, né, do filhinho. Pô, meus pais não estavam ali para mim, eu sou traumatizado, minha vida não vai para frente por causa dos meus pais. Porque eu já tinha lido um pouco de psicologia, né, Freud, etc. Como todo mundo falando que o problema do mundo é os pais. E eu comprei esse ponto de vista. E o Hellinger mostrava que, né, você, no fundo, só anda na vida
quando você para de pintar seus pais como um monstro, né, como os culpados pelo seu fracasso, você reconhece que eles são seres humanos, né, capazes de tantos erros ou mais do que você próprio, e você não julga esses erros, você olha como o melhor que eles puderam fazer. Era o melhor, nossa, mas só isso era o melhor, sim. Né? Era o que é o melhor deles. Né? Não, pode não ser o melhor para você, mas era o melhor que eles podiam dar. A partir disso, sua vida começa a caminhar. Para mim, foi completamente revolucionário isso. Né? Eu falei, caramba, mas olhar isso aqui como o melhor, deixa eu tentar. Né? Foi um primeiro esforço desse negócio. E aí eu conheci o Axis depois. Né? Eu achei que eu tinha mais ou menos entendido a linguagem do Hellinger e o conceito de não julgamento. Né? Se a gente parar para pensar em qualquer tradição espiritual tem isso, né? Tá na Bíblia, não julgueis para não ser julgados. Os judeus têm muito isso, né? O julgamento só cabe para Deus, né? O mortal não pode julgar mortal no judaísmo. A gente não tem a consciência necessária para pesar. Eles falam porque a pessoa responde no judaísmo em parte pela ancestralidade. Então você, na hora que você vai julgar um cara, você tem que julgar os ancestrais dele junto. E você não tem o conhecimento para isso, que cai de novo na constelação, né? Que você é muito produto do seu sistema. A hora que você condena uma pessoa, você condena tudo que vem junto com ela, né? E aí junta no Axis que fala, você é um ser infinito. A hora que você julga o outro, você está julgando a si mesmo, porque não tem nada que te separe dele. A hora que você inventa o julgamento, você perde a riqueza que o outro pode ser para você, né? Eu achei lindo a forma como os conceitos de um contexto baila junto com o outro e complementa muito, inclusive, né? O conceito do não julgamento do Hellinger, eu nem sei se ele chamava assim, né, de não julgamento. Eu sei que o Axis, para mim, casou perfeito com várias coisas que o Hellinger já colocava, o que ele colocava muito especialmente aos pais, né? O Axis me fez colocar assim no geral mesmo, assim, não julgar nada. Quem mata, quem rouba, não é só porque é da minha família, todo mundo. Deixa a galera entender. Tem esse conceito assim lá, né, de não julgamento. O Hellinger é bem chocante, né? E ele tem uma dinâmica que a gente gosta muito, a gente usa muito essa dinâmica, inclusive nas nossas vivências sistêmicas, que o Kleber gosta sempre de falar dela, é que ele, uma vez, observando, né, as culturas diferentes, quando ele ainda estava na tribo, na África, né, na tribo Zulu, ele foi convidado para representar a Ordem de Maria Hiller lá nessa tribo Zulu, e ele reparando, né, como que as pessoas, elas tinham uma dinâmica diferente perante aqueles que tivessem cometido algum tipo de desequilíbrio, né? Algum crime, algum desvalor, alguma coisa que eles consideravam como algo que não pertencia à tribo. Então, eles colocavam essa pessoa no centro da roda e eles relembravam a pessoa de todas as coisas que ela já tinha. O que ela é feito de bom? Que ela já tinha de concreto, né? De coisas que ela já tinha percorrido na vida dela para que pudesse potencializar exatamente isso, o ser infinito que ele é. E não dar ênfase, talvez uma polaridade, certo, errado, bom e mal. Então, colocava a pessoa no centro e todo mundo à volta dele dizendo elogios para ele, coisas, né, que pudesse auxiliar naquele momento de reflexão, tirando a pessoa da polaridade, tirando a pessoa do julgamento, né? Bem interessante isso, né? Porque ele realmente ele tinha uma... É um exercício muito forte, né? Às vezes você põe até um assassino ali e todo mundo falar bem dele. Sim. Falar da qualidade, falar do que ele representou de bom, né? Não só o fato, né? Então a constelação deixa a gente também fora do julgamento, sabe? Porque, na verdade, né, gente, as pessoas elas fazem o que elas fazem, muitas vezes com base, sei lá, em diversos tipos de padrão de comportamento. Pode ser através de memória celular, E pode ser até para ser incluída. Como lealdade ao sistema familiar, né? Eu sigo a minha avó, eu sigo meu bisavô fazendo dessa forma. Ou então até mesmo também como uma forma de... eu preciso que vocês me vejam, né? Na constelação familiar, o excluído, né? Inclusive é um livro do Bert Hellinger que fala assim, um lugar para os excluídos, né? É preciso que ele seja visto, é preciso que ele seja incluído novamente na família e que tira também toda a questão, né, de qualquer tipo de julgamento que possa ter isso. Não importa o que a pessoa tenha feito. Ela pertence. Como e o que ele fez para ser incluído, não importa. Ela pertence àquele sistema.
né? E o fato dela pertencer, pode ser um bandido lá na penitenciária de Neves, aqui é uma penitenciária de alta periculosidade que nós temos aqui em Minas, não importa, né? Todo mundo tem um direito de fazer escolhas, né? E de principalmente expandir a consciência, Isso né? aí, Honrar pai e mãe. Josemar, É. né? Honrar pai e mãe. Pessoal, eu queria trazer aqui hoje para a gente conversar também uma discussão muito interessante que a gente teve lá no grupo, em Rex. Não sei se o Cléber viu, se a Yasmin viu, uma moça dizendo que De não ser maior que o pai, né? a questão da hierarquia, né, que tem a ver aí muito Que ela com não pode, permissão, né? né? Que teve gente lá falando que não pode, né, ser maior que pai, né? Porque as leis sistêmicas, elas trazem algum tipo de positivismo, que a gente fala que são normas, né? São regulamentos que auxiliam, que norteiam apenas o constelador, né? A filosofia sistêmica. E uma pessoa colocou no grupo, né, Rex, perguntando se ela poderia, como que ficaria essa suposição de superarmos os nossos pais, uma expectativa financeira, né? Sermos mais prósperos, mais abundantes, né, que os nossos pais. Ah, tá falando que caiu a net dele. Caiu a internet, computador? Não, acho Bem, que bem tá tranquilo. Foi bem interessante essa reflexão, porque assim, como eu falei, né, eu participei de muita constelação, mas gente, era assim, toda semana eu participava, não foi pouca coisa. E quando eu tenho prazer em ver um assunto, eu vou e eu estudo até o osso. Foi quase que eu fiz, acho que eu fiz uma formação de constelação sem querer. E eu comprei o ponto de vista que eu não podia ser maior que os meus pais. E isso travou minha vida até eu chegar no Acre. Entendeu? Então, assim, na verdade, até conversar com vocês, conversar com outros profissionais que têm esse tipo de abertura, me trouxe outra visão disso. Não é que, assim, eu não possa ir além do que os meus pais foram. Eu acho, assim, conhecendo os meus pais do jeito que eu conheço, eu acho que eles até iam ficar bem orgulhosos de eu ir muito além do que eles já fizeram na vida, sinceramente. E seria um modo de honrar eles, né? Então, o que eu percebo? A gente, você recebeu, você honra, você é grato a tudo aquilo que você recebeu. E com essa força você vai para frente. Porque quando a gente tem até constelação com representante, com bonequinho e tudo mais, então, assim, você olha para os seus pais, você recebe, você agradece, e daí você vira e olha para a vida. Aí você vai adiante. E não quer dizer que você não respeite seus pais, que você não valorize tudo que seus pais fizeram para você. Assim, lembrando que também ninguém dá o que não recebe, que para mim foi uma clareza gigantesca. Então, assim, eles receberam o que eles receberam, beleza, valeu, vô e vó também, né? Então, me passaram tudo que eles puderam, que já foi muito mais do que os meus avós tiveram. Meus pais já foram muito mais carinhosos, por exemplo, dos meus avós. Já pude estudar em escola particular, já tive outro tipo de oportunidade, aprendi muito mais. E agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Quantas outras pessoas eu posso contribuir? E é uma honra para mim poder olhar para todo o exemplo de profissionais, de pessoas que os meus pais foram e ir além. Entendeu? Então, eu acredito que você recebe, sim, com gratidão tudo que seus pais fizeram. Então, como é que eu vou além, levando essa honra no meu coração? Levando tudo isso de incrível. E sim, dá para... Meu ponto de vista, né, gente? E além de tudo isso, porque se eles escolherem também ser felizes por eu estar indo além do que eles foram, beleza. E aí entra também a permissão de que, assim, não julgar as escolhas dele, né? A gente tá em permissão com os nossos pais também de cada escolha que eles fizeram e tá tudo certo. Essa leveza. É isso mesmo, tá tudo certo. Mas tem algumas, né? Acho que se não me engano lá na live lá, a moça achou que não poderia, né? Ser maior que o pai, né? E em certos pontos de vista pode, sim, né? Pode, né? Como você falou, Yasmin, né? Você honrar o seu pai de outra forma, né? Respeitando a hierarquia que tem que ter, né? Respeitando o seu lugar.
você olhando seu pai como filho e sabendo que ele está te olhando como filha, né? Por que não? Você não pode honrar seu pai com mais sucesso, né? É, Então, tem muita crença que trava as pessoas, né? De uma outra forma de honrar o pai, né? De ser maior, né? porque o importante, né, da lei sistêmica é a precedência. Pai e mãe vieram antes de nós. E quando a gente recebe, a gente toma a vida que veio deles, pouco ou muito o que eles fizeram por nós, e a gente ressignifica isso, nós podemos sim honrá-los com a nossa abundância, inclusive sendo abundantemente superiores a eles no sentido financeiro, no sentido de capacitação e principalmente consciência, Né? né? Quantas famílias aí a gente viu que as pessoas fazem voto de pobreza, né? Mas eu não preciso acompanhar, né? Nós podemos receber Eu a vida que vem. fiz isso, cara. Olha que coisa. Fiz compromisso com a igreja, usava anel de tucum. Eu tenho tios padres, tios missionários que têm esse tipo de compromisso. Mas aí eu vi que eu não preciso ser igual e eu não vou ser menos por causa disso, né? Tem uma coisa, um conceito que eu achei bem legal, né? Tanto o Gary Douglas, o criador de Axis, fala isso, quanto o próprio, tem um cara que chama Larry Ribeiro, para quem não conhece, né? Um médico famosíssimo, nutrólogo, grande especialista em desenvolvimento humano. E parece que o ser humano, ele tem uma coisa que seria como que um termostato, né? Uma coisa que regula o limite de felicidade, de dinheiro que você pode ganhar. No geral, esse termostato é regido pela família imediata. Tem indivíduos que escapam dessa coisa, né? Mas a grande colocação, né, da nossa colega lá no grupo, né, por ela ser mais de um contexto de Axis, não entender bem essa questão da hierarquia que tem, né, no sistema, dentro de um sistema, o pai sempre vem antes do filho. Nesse sentido, né, você nunca vai conseguir ser maior do que seu pai, hierarquicamente no ponto de vista da energia. Mas a gente sempre, eu me lembro até do próprio Hellinger falando isso, inclusive, né, a melhor forma de se honrar um pai é ser indo além de tudo que ele foi. Tem alguns filhos que desenvolvem um senso de dívida. Meu tio falava muito isso até minha avó morrer. Mãe, eu nunca vou te pagar a dívida que eu tenho com você. Você deu a vida para mim. Eu nunca vou pagar tudo que você fez por mim. Nunca vou pagar, nunca vou conseguir. E, de fato, você nunca vai mesmo, porque vida não tem... Só se você ressuscitar o cara depois que ele morrer. Vida é uma coisa que você não vai dar de volta a vida para seu pai, nem vai ressuscitar ele depois de morto. Abusadores, os filhos honrados. Tem uma pessoa perguntando aqui, Rex, quando os pais são abusadores, né? Tem que honrar. Na verdade, gente, pai e mãe, eles vão ser sempre hierarquicamente superiores a nós. Sempre. Eu acho que eles caem. Tá? Então, o que é importante fazer, né, nesse contexto é ressignificar. Eles te deram a vida, sabe? Foi o que foi colocado aqui. E dar a vida já é uma grande contribuição. Tá? Isso eu falo isso, né, na qualidade de diretora de abrigo, de criança em situação de risco social, tá? E a forma que a gente lida com essas crianças no abrigo é dessa forma. Não importa o que te aconteceu. O importante é que você tenha a vida e agora você pode ressignificá-la, né, de uma maneira muito mais saudável para você, com muito mais consciência. E consciência, aí o conceito do Axis, é não julgar. Nós não sabemos por que os pais agiram daquela maneira. Nós não sabemos o que aconteceu com os pais para que eles tivessem esse tipo de comportamento. Será que foi assim que ensinaram para ele? Será que eles receberam amor, né? E qual é a dinâmica sistêmica que está por trás disso? Então, julgar pai e mãe, gente, é igual julgar a nós mesmos. É a pior coisa que a gente pode fazer. Aquele negócio, né? Não pode julgar, né? E o julgamento o que eu posso receber dos pais? Será que eles me deram só dor e sofrimento mesmo? Será que não tem nada que os meus pais me ofereceram? Onde tem as perguntas, né, que você quer falar. Sim. É o poder das perguntas. Eu fiz uma pergunta muito incrível essa semana de umas conversas que a gente andou tendo, que se a gente às vezes trava em achar que só tem, tipo, coisa zoada assim no nosso sistema, a gente perde de receber muito. Então eu até falei pro Rex, comecei a fazer muita pergunta, assim, eu falei, cara, o que tem de incrível no meu sistema? E comecei a ver que, por exemplo,
a família da minha mãe é muito alegre. Se você for em qualquer lugar com qualquer um deles, assim, e quando junta todo mundo, então, minha Nossa Senhora, pensa numa festa. Eles são muito alegres, a festa é eles, entendeu? E eu sou assim também. Então, se eu ficar só no julgamento, eu perco de receber essa alegria toda e de estar com eles recebendo essa alegria. E ainda que, por exemplo, tenha que nem esses casos que vocês falaram, às vezes o que só se requeria receber era a vida. E agora, cara, olha a liberdade que você tem de criar a vida que você quiser, de ser o que você quiser. Não tem ninguém te segurando, entendeu? Eu acho que a constelação e todas as outras consciências que a gente pode agregar, elas vêm para que você possa ser muito mais livre. Falando em liberdade, a gente tem uma pessoa curiosa aqui, minha querida, no YouTube, perguntando como é que isso daí funciona para uma pessoa adotada? Né? Deixa eu só responder uma pergunta aqui no Instagram, a gente vai lá pro YouTube, tá? E depois a gente podia perguntar para os dois, porque os dois fizeram constelação conosco. E a gente queria uma coisa inédita agora, um depoimento ao vivo. Como é que tá a vida de vocês? Tem o quê? 2 meses, Rex, que você fez a sua? Yasmin tem 1 mês, Yasmin, mais ou menos? Tem menos. As duas não, porque eu fiz a constelação com você, a vida boa! Mudou de rumo assim, relâmpago. Conseguiu entender algo que estava preso no seu sistema, Rex? Nossa, eu entendi. Caiu no meu colo a granada. A vida mudou numa velocidade surpreendente demais. E é isso, sabe, Glaucia? A Glaucia perguntou como é que eu posso ajudar uma pessoa que está com muito ódio dos pais. Gente, eu conheço muitos tipos de terapias holísticas, né? Estudei alguns, né, assim, profundamente. Mas Axis Consciousness e constelação não tem nada que traga um resultado tão rápido quanto essas ferramentas podem nos trazer. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu fiz minha constelação, eu falava assim, não, isso não foi nada, não foi nada. Nunca mais consegui ser advogado, entende? Aí eu já permiti, né, estar no lugar de escolha e perceber que assim como a gente recupera empresa, eu também poderia recuperar pessoas. Então é algo assim, olha que eu tenho no meu sistema alcoolismo, suicídio, né? Então eu estava lidando com situações muito densas, muito densas. E a constelação para mim foi algo que parece que tira um peso das costas da gente. É como se a gente, exatamente o que a Yasmin falou, como se a gente passasse a honrar, a receber a força dos nossos ancestrais só de olhar para eles. Só de olhar para essa graça, Yasmin, igual você colocou, da alegria da sua família. E parar de sempre achar que é esse lugar que nos trazia todas as incompletudes da vida. Não é, gente. Se a sua vida hoje não está como você gostaria de escolher, a culpa não é do seu pai, da sua mãe, entende? Não é do seu sistema familiar. É você dar um ressignificado para isso e acolher a todos em seu coração e receber essa força. Porque é uma perda energética. Não receber a força de onde você escolheu para nascer, e aí a gente faz escolhas, né? A gente faz escolhas, pactos com essa família. É como se estivesse dando um tiro no pé, entende? Então, Glaucio, acho que você pode começar a dizer para essa pessoa que é uma forma mais eficaz de suavizar as nossas dores da alma, é olhar para esses pais e tentar ressignificar que o que eles fizeram o que eles sabiam fazer. Eles não sabiam fazer diferente. Né? A gente sempre tem essa fala na constelação, eu fiz o que fiz, era o que eu sabia fazer. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Posso falar uma técnica que eu usei, Fábio? Claro. Eu perdi o nome da pessoa que fez a pergunta. Né? Do YouTube, sobre adoção? Não, a da moça que falou do ódio aos pais. Né? É a Glaucia. Tem que ajudar uma amiga que tem ódio dos pais. Não. Então, tem uma outra forma de lidar com isso. Essa é uma abordagem mais de Axis mesmo, assim, né? Num outro caso que eu atendi de uma pessoa que ela tinha muita raiva
né, da mãe, devido ao contexto muito violento com que a mãe criou ela. E, ao mesmo tempo, por ter conhecido muito a constelação, né, e a constelação fala da necessidade da gente, não sei se é perdoar, porque o Hellinger fala que não dá para perdoar nada, né? Mas ela trabalhou com uma consteladora que enfiou esse ponto de vista na cabeça dela, apesar do próprio criador nem falar muito nesse termo. E ela não conseguia, né? Ela começava a sentir raiva dela mesma por não conseguir parar de sentir raiva da mãe. E eu falei, como seria você receber esse ódio que você tem, então? Né? Você olhar para si mesma, a raiva que você sente dos seus pais, sem se julgar como uma pessoa pior por isso. Né? Olhar, não, na real, se eu quiser, eu queria matar eles mesmo. Né? Recebe primeiro você mesmo. Olha para o tamanho da sua própria ferida, sem julgar, né? Fica com isso, sente com toda a força e depois solta. Porque chega uma hora que enche o saco, raiva por raiva, ela enche. Eu falo porque eu sou um cara que eu sentia muita raiva. Chega uma hora que você cansa de ficar com a raiva, você solta. O problema é que você, quando você tá resistindo, puta, mano, os caras ali me ferrou, cacete, mano, eu não posso ficar com raiva. Aí você fica com raiva de não poder ficar com raiva. E aí você nunca sai. A hora que você explode de raiva mesmo, ela cansa. Nossa, essa raiva aqui. Ó, irmão, vamos fazer as pazes aí que isso daqui encheu o saco. E deu certo. Né? E deu certo mesmo com essa pessoa. Né? Eu falo porque essa pessoa está aqui do meu lado. Ela conseguiu olhar as perguntas, né? Ela conseguiu olhar para a mãe depois de muito tempo recebendo a dor, assim, não, mas é muita raiva, muito ódio. Os caras moscaram comigo. Eu tenho consciência de que a responsabilidade é minha. Fiz escolha. Não é dos meus pais, mas assim, para mim foi importante poder me permitir sentir essa raiva. Depois passa. Às vezes o que eu percebi que, assim, eu parei muito de me julgar porque eu sentia raiva, porque eu falava, meu Deus do céu, eu preciso amar minha mãe e blá, blá, blá. Eu não conseguia, eu ainda estava resistindo, eu estava só olhando para a dor, eu estava numa posição de achar que eu era vítima de alguma coisa. Quando eu assumi essa raiva, eu fui vulnerável, né? Eu consegui, o negócio baixou. Era só, às vezes o que se requer é só você falar, beleza, tô com raiva, tô pé da vida mesmo, queria se pudesse esfregar a cara de ser humano no asfalto e depois passa, sabe? Então, é até uma parte não resistir, do... né, Yasmin? Não resistir, né? Não resistir. Isso. É sair do estado de julgamento, igual nós falamos, né? Claro, gente, tem preceitos, tem regulamentos, mas, né, como seria você receber tudo de todos, né, sem qualquer tipo de julgamento? Ok, nós somos estar no estado de vulnerabilidade, né? Sandra conversava comigo antes da live e falava assim, hoje eu estou vulnerável. Gente, é maravilhoso isso, né? Inclusive, os mandamentos do Axis, né? Se permitir estar na vulnerabilidade, sem que para isso você perca a sua característica de ser, né, infinito que você é. Aceitar a sua vulnerabilidade como uma forma de você receber de tudo e de todos, toda a contribuição que você ainda não considerou, né, sobre isso. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vai preparar aqui uma facilitação. Eu acolho, eu recebo, eu agradeço. Vai lá. Eu acolho, eu recebo, eu agradeço. Isso, então vamos lá. Que energia, espaço e consciência podemos eu e meu corpo ser para estarmos conscientes de tudo, sem ponto de vista, por toda essa eternidade? Exatamente, né? Assim, receber tudo, receber essa, né, essa vulnerabilidade de tem momentos que, né, que realmente eu tenho resistência em relação aos meus pais, eu não sei lidar com isso. Ok, né? Como seria então você não resistir a isso para que você possa aprender a lidar com isso? Né? E acolher isso com você mesmo, até que fique mais leve, até que possa vir algumas ferramentas para te ajudar a fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Porque, de certa forma, né, Rex, quando ela falava assim, ódio da minha mãe, é uma forma de julgamento, né? E não resistir a isso, acolher a isso também é uma forma terapêutica, né? De se tratar. Né? Exato. Completa? As pessoas só acusam você de ausente, né? Porque assim, a gente só vê no outro aquilo que a gente tem, né? Possivelmente você e sua mãe são muito parecidas, Yasmin, entende? Então a gente... muito parecida. Isso foi uma coisa, né? Isso foi uma coisa que a gente constatou ao longo do tempo. O porquê desse método, né? De você, ao invés de tentar negar
pular direto para o perdão, que pode ser impossível dependendo do tamanho da ferida, Sim. né? Não, fica com a emoção pesada, vamos dizer assim, não negativa nem positiva, mas fica com aquela intensidade. Ah, meu caso é ódio, eu tenho ódio dos meus pais. Então, beleza, irmão, vamos ficar com esse ódio. Sente tudo. O que você tem vontade de fazer real? Ah, eu queria despedaçar isso e aquilo, beleza. Vai contando, vai falando, desenha, grava filme, escreve roteiro, curte isso primeiro sem julgamento. Por quê? A pessoa vai sentir o que é o espaço do não julgamento a hora que ela se permitir estar ali no meio. Aquele monte de coisa horrível, falou, cara, que legal que é isso aqui, né? Incrível, né? Como seria você oferecer isso para os seus pais agora? De não julgar eles. É mais fácil para ela transferir para o pai uma coisa que ela mesma teve, né? A hora que ela se permitiu sentir um monte de coisa pesada. Nossa, cara, bem legal em poder sentir isso aqui sem achar que eu sou ruim, que eu sou do mal, que eu tô com o demônio e etc, né? Tem várias denominações. Tem várias denominações. E para mim foi um grande aprendizado, sabe, gente? Porque enquanto diretora, né, de um abrigo, eu tinha que fazer inclusão social, né? A inclusão familiar das crianças que iam para os nossos abrigos. Aí eu pegava a ficha de uma menina e olhava assim, estuprada pelo pai e pelo irmão. Ok, já tinha passado 2, 3 anos, estavam distantes, o pai já tinha passado por um tratamento psicológico, e se eu tivesse ponto de vista e julgamento sobre aquilo, eu não conseguiria ser nenhuma contribuição para aquela família, entende? Então, sair desse estado de consciência, de julgar, ir para um estado, né, de ser mais expansivo e acolher a tudo e a todos, passou a fazer um grande sentido para mim, passou a deixar o meu trabalho, né, enquanto diretora de um abrigo, muito mais leve. Porque se eu ficasse no julgamento, olha, esse comportamento é certo, não, isso é errado, isso não se faz, isso, né? Primeiro eu ia enlouquecer, né? Porque imagina abrigo em Belo Horizonte, né? Hoje a gente trabalha com adolescentes. Na época eu trabalhava com crianças de todas as idades. E a gente pegava crianças com situação de risco social, crianças de rua, né? E elas passam por esse tipo de abuso, passam por coisas que a gente nem imagina, né? Que uma criança teria capacidade de suportar. E para que eu pudesse ser, né, enquanto consteladora, uma visão sistêmica como terapeuta, a maneira mais fácil, nessa época eu agia como advogado, mas eu já tinha um viés, né, terapêutico, de acolhê-las, era de tirar esse julgamento que elas poderiam ter sobre tudo e sobre todos, entende? Porque se eu voltasse a esse ponto da dor, de julgar, nunca aquela ferida ia sarar. Entende? Ela é sempre voltar naquele mesmo lugar, o universo dá mais do mesmo. Quanto mais eu falasse do abuso, do estupro, mais aquela criança ia ficar doída, ela não ia sarar nunca, aquela dor não ia passar. Então eu precisei sair desse lugar e ficar imparcial e perguntar o que se requer de mim agora, né? Como que eu posso fazer? O juiz autorizou a inclusão, né? A reinserção familiar. Não cabe a mim julgar agora, entende? Não cabe a mim ter nenhum tipo de ponto de vista. E aí que eu fui percebendo, que eu fui expandindo a minha consciência e fui sendo uma contribuição melhor, saindo desse lugar de julgamento e permitindo, né, que toda dor gera um poder, né, que por trás daquilo poderia ter até mesmo a cura do pai, entende? De um outro olhar, de olhar para essa filha, pelo que ele fez, né, e tentar ressignificar isso e uma reaproximação. Eu sei que, né, numa mente polarizada nesse momento, é uma coisa difícil de se aceitar, mas não me cabia naquele lugar uma outra posição a não ser essa acolher. Entende? Acolher e sair de qualquer tipo de julgamento. E o Axis realmente me trouxe essas ferramentas muito interessantes para que a gente pudesse sair, né, dessa coisa de fiscal, sabe? Você sai na rua, ó, feio, bonito, errado. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, entende? Aquela pessoa, sei lá, se o filho dela de 2 anos já acabou de morrer, você não sabe na vida dela, para ela de repente pegar um papel de bala e jogar no chão distraída, né? E se a gente ficar igual um fiscal fazendo isso, olha a perda energética que nós vamos ter, entende? Então, assim, de criar sua vida também. E olha só, né, o que é o bonito desse método de você estar em permissão com você mesmo, primeiro, né? Depois de muito tempo saboreando, degustando assim aquela delícia que era o ódio da mãe, eu falei, como seria você admitir que você sente raiva porque você é idêntica a ela? Aí ela parou. Isso é ferramenta do Axis, né? A gente só vê no outro aquilo que a gente tem. A gente só julga o outro aquilo que a gente tem.
né? Exato. E passa a ser. Incomoda tanto, porque eu sou idêntico, né? E ela olhou e falou, nossa, realmente, né? Eu falei, então, né? Agora que já deu longos meses, esse hoje tá bom de raiva, né? Como seria você reconhecer, já que você é idêntica, como seria se olhar para a qualidade? Porque você vai ter a mesma qualidade que ela vai ter. Nossa, minha mãe é um gênio. Olha isso. Né? O Minha mãe São começou... diferentes, né? E são diferentes pontos de vista que o Axis faz assim, ó, dá o clique no você. Muito... Exato. E, por exemplo, eu sempre falei para minha mãe, que eu falasse assim, mãe, cara, você podia abrir um buffet, você podia abrir um negócio de decoração, você podia abrir uma agência de viagens. A minha mãe, ela é multitalentosa. Meu pai também. Mas, assim, a minha questão maior antes era a minha mãe, né? E aí eu percebi que eu também sou multitalentosa e eu não preciso excluir nada dos meus talentos. Da mesma forma que, assim, observando, dando o exemplo da minha mãe, né? Se ela tivesse parado, ela não teria criado muita coisa incrível e nos dado muitas oportunidades incríveis. Então, por exemplo, ela é esteticista e o que aconteceu? Ela resolveu ir além de tudo que ela tinha criado, de tudo que a família dela tinha criado, e falou: vamos para o Nordeste. Ela ficou um tempão fazendo caixa de artesanato, que ela faz. Cara, ela é muito boa, sério. Ela faz uns negócios muito bonitos. Muito bom gosto. E aí, ela pagou praticamente sozinha a nossa viagem para o Nordeste. Então, aí hoje em dia, ela já foi para Turquia, estão planejando outras viagens. Ela e meu pai. Meu pai pegou gosto graças ao convite que a minha mãe de viajar, de descobrir como que isso é maravilhoso, entendeu? E assim, hoje, depois também da constelação que eu fiz com você, eu consegui voltar a conversar com a minha família, voltar a ter uma relação legal. E daí agora minha mãe tá querendo me dar um monte de presente. Uau! Ó, que bacana. E Vamos saber disso, Yali. Oi? Então, como que seria, né, vocês fazerem aí em breve relato, um paralelo, né, assim, do Axis e da constelação, o que trouxeram de mudança para a vida de vocês, né? Gente, só um minutinho, né? Se não me engano, acho que vai ter aqui uns 15 minutinhos para poder acabar a live, né? Porque eu tô aqui. Eu conto Aquele- 3 orais. Aquele rapaz que era adotado, vocês responderam ele? Que ele perguntou o que questão que eu... da Ah, adoção, né? adoção? Não, podemos responder, né? Fala para, vamos responder a questão da adoção e depois eu entrar porque assim, o tema Muito extenso. tão extenso que depois eu queria abordar a vulnerabilidade. Aham. Então vamos responder a Qual que questão era da a adoção, pergunta, Rex? Eu tô sem acesso aqui ao a YouTube. aceitação dos pais mesmo sendo... Como funciona a constelação se a pessoa for adotada? Né? Tá Então, curioso para entender o a gente Bert tá falando. Helling, ele tem uma posição muito interessante sobre a adoção, né? Porque ele fala que, na verdade, o pai é o biológico, tá? A pessoa que adotou e que deu amor, que deu carinho, a gente sempre escutou isso, né? Pai é aquele que cria, né? É mais ou menos, vamos relativizar, tá? Porque a gente traz memórias celulares nos nossos genes. Então, os nossos pais adotivos, os nossos pais biológicos são muito importantes perante a história fenomenológica que a gente carrega, né, nas nossas células. Então, numa adoção que tenha tanto o pai adotivo e o pai biológico, a gente traz todos eles para um campo para que possa ser harmonizar, para que seus pais adotivos. Porque mesmo aqueles pais lá que os filhos não tiveram oportunidade de conhecer, né? Eles trazem informações para o campo, eles trazem informações para o sistema, mesmo não sendo eles que criaram o filho. Então, todos os dois são importantes, quem adotou e o biológico, tá? Não sei se é essa a pergunta, né? Se foi nesse contexto, mas A adoção também, assim, é muito extenso, sabe? A adoção dá uma live inteira para falar de até assim, adoção. a saída da cidade natal, né? Se sabe, se não sabe, né? Como que foi essa saída, Porque sabe? pode gerar um amor interrompido, pode gerar né, um trauma, né? Então, assim, tudo isso precisa ser pesquisado, mas em termos gerais, as duas informações são importantes, tanto do campo biológico quanto do pai do adotivo.
tá? E aí a gente consegue fazer uma harmonização disso. Mais informações, quiser, entre em contato É. lá, que a gente dá mais informação. Então, Rex, podia falar para a gente, faz um breve relato aí, como é que está a sua consciência, sua permissão depois, né, da constelação. Você já conhece todos os processos do Axis, né? O Rex também é facilitador. E qual contribuição, né, que isso foi para você, né, no tema da live de hoje, né, de permissão. O que te permitiu, né, adentrar aí o seu sistema, suas memórias, né? O que isso trouxe de consciência para você? Cara, Flávia, assim, a mudança mais fantástica da minha vida, né, foi que depois desse trabalho de constelação, o eixo da minha vida mudou, né? Eu vou citar, tem uma grande filósofa aqui chamada Vitória Vieira, né? E ela falou uma coisa: nós inventamos o carro, nos últimos 2000 anos, inventamos o carro, o avião, a internet, o laser, mas ainda continuamos vivendo pelos mesmos motivos, né? E eu achei incrível porque eu tinha um desafio que era financeiro, né? Eu queria nessa vida aprender a ficar rico. Era o que me fazia acordar, era o que me fazia olhar para o dia, nossa, é hoje que eu vou ficar e tal. E depois da constelação aconteceram eventos que me fizeram perceber, cara, o que eu quero é ser feliz. A minha prioridade passou a ser felicidade, né? E por incrível que pareça, é o maior clichê do mundo, né? Uma coisa que eu tenho dito para Yasmin, né, uma moça que estava aqui do meu lado, para quem está chegando agora, o tempo inteiro. Eu falei, velho, esse é o clichê que eu menos dei valor na minha vida, mas é muito real para mim agora. O importante é ser feliz, sair um foco do material que continua sendo importante e que agora se tornou mais fácil de fazer, e veio um foco para o interno, né? Eu comecei a prezar muito mais estar perto das pessoas. Tanto é que a gente está aqui, né? A gente terminou, nossa relação acabou, mas a gente está aqui. A gente começou de novo, a gente começou do zero. Depois da constelação, olha que ótimo. Então, a consciência, a permissão, né? Saber que com alegria, com felicidade, seguir energia, né, o Rex? Seguir essa energia que tudo fica mais fácil, né? Ficou muito mais, mas assim, ficou ridículo de fácil, Flávio. Assim, toda a luta que eu tinha para conseguir a questão material passou, a luta, o material continua vindo, né? E agora eu conheci uma possibilidade de viver a vida por um outro ângulo, né? Porque o que eu escolho de verdade é ser feliz aqui, agora, né? E eu tenho conseguido ser com dinheiro entrando. Eu não preciso mais escolher ser feliz ou ter dinheiro. Eu tenho dinheiro e tenho felicidade. Isso mudou muito rápido, assim, foi 15 dias depois do seu trabalho, foi muito rápido. E foi interessante, sabe, gente, que aí foi depois da constelação do Rex que a gente pensou numa parceria, porque no meio da constelação nós começamos a fazer alguns processos, né, Rex? Alguns processos verbais, e foi de uma grande contribuição, assim, de fazer perguntas mesmo, né, de como seria, se ele olhasse, pudesse olhar, né, para o sistema dele e relativizar tudo que ele sentia, enfim. E foi uma grande contribuição, né, que é a facilitação que o Rex faz, né, e com o trabalho de constelação que a gente faz, assim, no sentido de respeitar as duas técnicas e trazer apenas o que poderia trazer mais consciência para aquele momento, né? E aí a gente resolveu, em função disso, né, criar, inclusive, uma filosofia da constelação familiar, um estudo da filosofia da constelação familiar e de umas técnicas também que a gente utiliza, né, como hipnose, como mindfulness, né? E os detalhes próprios, né, que cada um consegue com o tempo, né? O pozinho mágico. Com essa perspicácia que o Rex e a Yasmin têm, né, de trazer essa clareza, né, para esses processos verbais, né, que a gente usa na gramática da constelação, que a gente utiliza isso, e foi uma grande contribuição, né? E quer falar, Yasmin, como é que foi para você? A consciência, né? Até virou diálogo sistêmico, né? No momento, né? Virou um diálogo. Porque e é legal, né? Quando o constelando ele pode entrar na hora do campo e trazer essa contribuição que fica muito real, né? Fica muito em cima de perguntas, né? Que as perguntas desarmam, né? Qualquer coisa que estava lá presa no seu sistema, né? A pergunta funciona igual a tesoura, corta ali o que está te prendendo. E aí, essa pergunta... Eu lembrei que foi depois, eu acho que assim, finalmente, depois das caminhadas do deserto, praticamente.
Que eu acho que foi realmente depois, agora que eu tô me dando conta disso, que eu constelei, que assim, eu acho que a constelação foi pouco depois do meu aniversário, se eu não tô errada. Foi uns isso dias mesmo. depois. Foi poucos dias depois, foi naquela semana do meu aniversário. E o que foi interessante? Eu fui olhar todas as mensagens, porque assim, a constelação a princípio ela estava marcada para o dia do aniversário da minha mãe. Olha que loucura! E aí vi que todas as vezes que eu colocava mensagem de feliz aniversário da minha mãe por anos, eu meio que estava pedindo desculpa por ser eu mesma, pedindo desculpa por não ser a filha que ela esperava. E parece que foi a última vez que eu realmente falei isso, foi no momento de extrema vulnerabilidade que eu tive da constelação, e passou, porque realmente eu vi que não tem nada de errado ser quem eu sou. Tá tudo bem, não tem nada de errado comigo. Então foi a última vez que eu pedi desculpa por não ser a filha que ela esperava, todas as projeções e expectativas que ela tinha em relação a mim. Tipo, cara, deixa com você realmente o que é seu e vou ficar só com o que é meu e vamos junto, ou não vamos junto, mas enfim, ficou muito mais leve. Tipo, se quiser achar que eu sou uma filha horrível, fica à vontade. Se quiser que eu achar que eu sou uma filha maravilhosa, fica à vontade. Estou na permissão de que cada um faça as suas escolhas. Foi assim, É um aquela salto de pergunta, né, liberdade, Yasmin? Isso me pertence? né? Nossa, cara, essa pergunta é muito incrível. E a gente também tem uma gramática da constelação, Yasmin, que fala isso, né? Pai, mãe, eu me liberto do dever de ter que te trazer orgulho. Entende? A gente Nossa, não tem que trazer orgulho para que a gente consiga alcançar um anseio dos nossos pais que eles não conseguiram alcançar, entende? Porque o filho, ele vai honrar o pai e a mãe sendo feliz, Rex. E o Rex bateu exatamente, né, na, na, na exegese, na concepção sistêmica. O importante, a gente honra os nossos pais, tomando a vida que veio deles e sendo felizes. Né? E a felicidade é exatamente o axioma do Axis, né? Do Axis Conscious, né? Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. E é na facilidade que a gente encontra o dinheiro, Na né? A alegria. glória é a exuberância, né? E a alegria eleva o seu padrão vibratório. A gente falava hoje numa live de manhã, que nós estamos fazendo 30 dias, né? Sobrecriando, né? Co-criando a sua realidade. Exatamente isso. As Você vai pessoas para o que seu são trabalho alegres alegre? não faltam dinheiro. Você vai para o seu trabalho alegre? Você é feliz no seu trabalho? Você é feliz com a escolha que você fez? Entende? Porque todo mundo é permitido, não é permissão, né? Não existe permissão, existe escolha, gente. E quando eu percebi que já não estava ficando leve para mim mais advogar na área empresarial, na área de família, eu fiz outras escolhas que pudessem ser para mim muito mais leves e muito mais expansivas. Isso, honrar os pais, exatamente. A gente honra os nossos pais sendo felizes. Pode repetir Entende? a frase. Tá, repetir a Eu frase. honro. Eu me liberto do dever de ter que te trazer orgulho, né? Pai, mãe, eu me liberto do dever de ter que te trazer orgulho, né? Porque eu vou honrar vocês com a minha alegria. E o conceito de alegria e de felicidade é único, gente, é exclusivo de cada um de nós, né? Isso pertence a cada um de nós. Isso são essas sair dessa polaridade, né, que o Axis nos convida o tempo todo, né? E a buscar em nós esse ser infinito que nós somos, da maneira que a gente acha, né, que é leve para nós, que é divertido para nós. E é onde teve um casamento até bom, né, da constelação com Axis, né, que todo mundo ali não tem a polaridade, né, não tem o julgamento, né, então tem um casamento bacana. Respeitando as duas técnicas, as duas ferramentas, né? Beth Berg, Gary Grow. Cada um no seu lugar, né? O que a gente traz são conceitos, né? O conceito de fazer perguntas. E que a gente faz isso no coach também, né, Rex? A gente faz essas afirmações semânticas no coach, né? Que é para sair exatamente aonde a gente acha que está a nossa consciência, que é na mente racional, e não é, gente. Nós temos que mudar essas memórias celulares que a gente traz lá no nosso inconsciente, que é lá que está matrizado. Vai cair a live, Os que outros pena! 95% está lá. A live vai cair, pessoal. Gratidão, viu, gente? Gratidão.
né? Vai estar no YouTube, viu, Rex? E vamos embora aí para o nosso próximo tema, né? Na semana que vem. Beleza. Um abraço. Passou rápido essa, hein? Passou rápido aí, vai dar 5 segundos. 4 oradores.